Sim. Então, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui, em especial, porque foi uma sessão preparada com muito carinho e com muita paixão. Enfim, temos a honra de ter aqui a realizadora do filme, a Sofia Marques, Luís Miguel Sintra, quem está sendo também o fundador da Cornucopa, o nosso grande encenador, o nosso grande ator, o ator de Oliveira, do Paulo Rocha, não é? De todos os grandes. Bem, o ator do Balabrão, o meu favorito. E a Sofia, que tem estado aqui. Hoje também temos a presença do Tomás Baltazar, é o montador do filme, que também nos trouxe de surpresa e também vai-nos dizer uns povos juntar à conversa no final. Pronto, o filme é magnífico, obrigado por estar aqui, é sublime, tem momentos sublimes, não é? O Rui Belo, os poemas do Rui Belo, as cenas de Madrid, são o Luís Miguel Sintra em casa, é sublime, não há outra palavra. Obrigado por ter estado aqui. Obrigada, José, pelo convite. Obrigada por terem vindo nesta noite que está tanta chuva e está tão desagradável para sair de casa e é muito bom ver tanta gente aqui na sala de cinema. E pronto, nós vamos estar aqui depois no final da sessão para falarmos sobre o filme, portanto acho que não faz muito sentido estar agora a falar muito sobre o filme antes de o vermos. Portanto, no final, depois estamos aqui disponíveis para a conversa. Acho que vai passar depressa. Vai parecer que tem 70. Pronto, obrigado. Portanto, não vai parar, vai fazer. Posso ficar? Pronto, só se calhar já viu o filme muitas vezes e achei incrível ter querido ver outra vez e é muito bonito. Qual foi a sensação desta vez? O que é que achou mais especial? É uma pergunta muito simples, não sei, depois passaremos também. Qual é a sensação de ver mais uma vez o filme? Que está sempre a olhar dela sobre as coisas que eu fiz e foi engraçado a maneira como foi inventado o filme. Foi ela convivendo comigo e eu disse: fagas o que quiseres, vais lá para casa, combinarmos ir para algum sítio, vamos e tu aproveitas o que quiseres. Não havia guião nenhum, nem havia ideia de ir à Espanha, nem nada disso. Depois é que começámos a ver como é que havíamos de pegar na coisa. A Sofia dedicou muito tempo a isto, pensava, hesitava, voltava a ir lá a casa e estava a fazer outra coisa e ela estava lá sentada a olhar para as coisas que estão na minha casa, que aliás é uma tralha imensa. E pronto, foi surgindo uma coisa que eu hoje, a ver o filme outra vez, sinto que é uma coisa muito carinhosa, de um olhar muito carinhoso sobre a minha vida, sobre o fim da minha vida. Porque há uma coisa muito importante que é eu ter deixado de fazer teatro, que está subjacente a tudo, ao filme todo, e que a Sofia evidentemente apanha muito bem. Mas eu acho que o filme é que tem de falar ou não falar às pessoas. A minha é natural que diga alguma coisa, diz-me imenso. Também temos aqui este microfone, isto é muito alto. É a mesma coisa. Tenho aqui também o Tomás, que por acaso veio também aqui hoje assistir à sessão e é muito boa ideia, porque ele também pode falar daqui a pouco
algumas coisas sobre... por exemplo, com o Tomás, eu tive vontade de o aproximar um bocadinho do Luís Miguel antes de começarmos a montar o filme, porque achei que também era importante que ele conseguisse entrar um bocadinho para dentro deste mundo especial. E eu acho que isso também foi muito importante para depois entrarmos dentro da montagem do filme. Não sei se tu queres dizer algumas coisas sobre isso. Olá. Sim, de facto, houve uma espécie de um adentramento em toda esta vossa complexidade em que eu me sinto um espectador privilegiado, de alguma forma. E isso que vem desde a montagem da Ilusão, e que foi há 10 anos, e depois também o adensar como espectador da cornucópia e tudo mais, e a convivialidade gerou também uma complexidade muito ingênuos em relação aos filmes na montagem. Também houve um processo muito interessante, que foi muito intenso, que foi a ideia de nós estarmos a montar, tu estavas a filmar, ao mesmo tempo íamos ver, portanto foi tudo quase em simultâneo por uma parte, depois houve um distanciamento necessário para estes processos todos, mas o mais importante foi a força de vida, a energia vital que o Luís Miguel está sempre a falar e que é muito importante, e a imaginação que se ia gerando à medida que as imagens iam surgindo, e a tua inspiração, claro. Eu acho que a parte do trabalho do Tomás apreciei imenso, mas não foi partilhada comigo. E os meus que fazem cinema sabem como é. A gente, com a equipa que está a fazer a filmagem, gera-se uma intimidade e uma amizade e um conhecimento muito grande. Mas depois há todo um trabalho sobre o filme que é feito na ausência já dos intérpretes, sobre o material filmado. E aí, já no outro filme que a Sofia tinha feito com o Tomás, se sentia que ele apanhava muito bem, como espectador da cornucópia, o que se passava, entretanto, na alma das pessoas que estavam a fazer aquilo. E, portanto, havia uma cumplicidade também muito grande em relação ao que a gente fez. E, portanto, muitas das coisas, dos tempos que existem na colagem de uma cena com a outra, ou na maneira de juntar algumas daquelas imagens com as outras, há uma parte de certeza que ele também é muito importante. E este filme serviu para gerar, aliás, uma intimidade com ele da minha parte, que não havia antes. E, portanto, também o filme tem 3 tipos de espectadores, parece, ou 4. Tem os espectadores que me conheceram pessoalmente e que me viram representar e conhecem mais ou menos a minha vida. Não são os espectadores ideais do filme. São as outras pessoas que me viram representar só e que sabem o que eu fiz. Esses são o espectador ideal para mim, porque o filme revela coisas sobre mim que provavelmente as pessoas não adivinharam e que estão muito bem apanhadas no filme. Há outras pessoas que não sabem de todo quem eu fui, nem o que é que fazia, nem coisa nenhuma. E essas é um público que me interessa muito, mas que é muito difícil de captar. É preciso, parece-me, hoje estava a pensar nisso a ver o filme, é preciso ter já uma sensibilidade desperta para uma quantidade de coisas que é, sem estar a explicitar nada, é uma investigação sobre os outros, uma interrogação sobre os outros, um sentimento de solidão quando se está sozinho mesmo, sem outras pessoas, quando se está já sem poder dialogar com a impressão que os outros nos fazem, etc. Que é um espectador muito difícil deste filme, porque não tem referente. Quando muitas pessoas ligadas ao teatro e ao cinema viveram situações paralelas e, portanto, podem fazer a aproximação entre os dois casos. E depois há o quarto tipo de espectador, que é o espectador que detesta, que não gosta, que não tem nada a ver com isto e que a vontade tem é de se levantar e ir-se embora. Esse é o pior de todos e é recuperável. Eu, quando resolvi fazer o filme, eu já tinha pensado, pelo menos em 2012, em fazer um filme com o Luís Miguel. Depois não aconteceu, que são as imagens que vocês veem no ecrã que o Luís Miguel está a olhar, mesmo no início do filme. Portanto, isso éramos nós a fazer um espetáculo chamado Fingir e Verdadeiro. Não aconteceu, só filmei realmente aquelas imagens. E depois, mais tarde, fiz o Ilusão,
E depois, quando acabou o Teatro da Cornucópia, propus ao Luís Miguel de então fazermos um filme. E começámos assim um bocadinho esta aventura, como o Luís Miguel estava a explicar no início. Uma coisa eu tinha a certeza, que eu não queria nada fazer um filme a ir às imagens de arquivo e contar a história do Luís Miguel, porque não era propriamente uma coisa que eu achasse que fosse muito interessante. É muito interessante, mas eu acho que poderia fazer uma outra coisa que se calhar quem quiser um dia fazer esse filme não vai poder certamente fazer este da maneira como eu o fiz e escolhi fazer. E então resolvi ir para este caminho da cumplicidade, de aproveitar muito também a nossa relação, que apesar de tudo já nos conhecemos quase há 30 anos. E portanto, também encarei este tempo todo com ele como um tempo especial para recolher imagens especiais e criar uma montagem também como eu já fiz tantas que o Luís Miguel fez no Teatro da Cornucópia. E foi um bocadinho esse desafio que também me apeteceu fazer. E, portanto, foi uma maneira de me aproximar do universo dele, mas com muitos materiais que têm imenso a ver com ele. Portanto, nós temos ali músicas que foram bandas sonoras de espetáculos que o Luís Miguel ensinou e que eu entrei, canções que é ele próprio que canta, a poesia do Rui Belo, a que, por exemplo, agora estava a olhar para aquele momento em que ele diz enfrenta um muro, o poema do Rui Belo, e de repente o mar que também temos em frente ao muro também pode ser o mar em frente à casa da Sofia de Melbreiner, e portanto são tudo coisas que são especiais individualmente, mas em conjunto tornam-se esta coisa de verdade ou consequência, que no fundo também é todo este caminho do filme. Queres dizer alguma coisa? Eu hoje também estava a pensar como é que é possível, tu que tens uma formação completamente diferente da minha e tens referências pessoais completamente diferentes, o que é que faz que de facto me entendesses muito bem e que fosses síncrona com uma espécie de melancolia que me entrou depois da Cornucópia acabar. E eu acho que é uma coisa que ambos consentimos que guia as nossas vidas, separadas uma da outra, mas que têm em comum a afetividade como uma espécie de lei fundamental do ser humano. Portanto, por esse lado, tu percebeu que foi por esse lado que gostei de ti, que tive como atriz na Cornucópia durante tanto tempo, é o lado afetivo, generoso da tua presença junto dos outros. E que eu tento ter também a mesma coisa. Portanto, isso, vendo segunda vez, terceira vez o filme, sente-se muito isso. Há ali uma espécie de corrente de ternura, que é uma coisa de ternura, de cuidado com os outros, que é uma coisa que não é piegas, mas é muito sentimental. E acho que isso temos os dois. Pois, isso é verdade. Juntas a fome com a vontade de comer, não é? Não sei se tiver alguma pergunta. Não é propriamente sobre o filme, eu devo ser uma quinta categoria de espectadores, devo pertencer a uma quinta ou sexta categoria, porque eu conheci o Luís Miguel Sintra pela primeira vez numa sala da Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, a representar a Metamorfose. Lembra-se disso? Não percebi bem. A Metamorfose? Não percebi bem, porque estou um bocadinho duro de ouvir. E eu fiz o microfone. Vou repetir. Baralha um bocado nas coisas. Conheci-o numa sala de aulas normal, na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, a representar a Metamorfose. Eu ia passando no corredor, vi uma sala assim mais ou menos escura, entrei e era o Luís Miguel Sintra a representar a Metamorfose. Lembra-se? Não. Mas lembro-me eu, está a Não ver? lembro nada. Eu não disse. Mas lembro-me eu. Lembro-me com paixão também, não é? Esse dia representava o quê? Como? O que é que representava? A metamorfose, o bicho, o homem, a transformar-se. Eu não fiz nada
nada disso. Não, na Faculdade de Letras. Na Faculdade de Letras o que fiz foi o anfitrião de António José da Silva, que é a história do anfitrião e de Júpiter, a Alcmena e a criada também, a criada da Alcmena, uma comédia do século XVIII, e fiz o Avejão de Valorandão, e fiz... Aquilo foi uma coisa muito informal, não era só Luís Miguel Sintra, sozinho, na sala e depois... fiz o Neptuno das Troianas, da tragédia grega das Troianas. Então Foi o deve que eu estar a fiz fazer no palco da Faculdade de Letras, não fiz mais. Não, mas não era num palco, era na sala. Se calhar estou a fazer confusão. Não me tire essa Uma leitura. Se me tira esta recordação, eu morro. Não me faça uma coisa dessas. Mas pronto, eu toda a vida acreditei que tivesse sido o Luís Miguel Sintra a arrastar-se ali por aquele chão imundo, naquele tempo em que as coisas aconteciam assim. Isso não é possível, porque aconteceu tanta coisa na vida. Pois. Ainda mais uma, menos uma. Eu ia passando e pronto, e convenci-me toda a vida, que eu já tinha dito, já falei disto ao meu marido e aos meus amigos imensas vezes, pronto, porque ali naquele tempo as coisas aconteciam assim. Era mais fácil. Sim, aconteciam coisas. E nesse dia eu ia passar, não foi a única vez que eu ia passar nos corredores e que aconteciam coisas. Mas dessa vez lembro-me que fiquei para ver, porque me chamou a atenção, entrei na sala e fiquei para ver. Bom, de qualquer maneira, eu tenho essa recordação e, portanto, hoje gostei imenso de reviver essa recordação através deste filme. Muito obrigado. Nada, e agora tenho de ir embora porque amanhã trabalho cedo. Obrigada. Eu gostava que falassem um bocadinho, aquela sequência de fotografias dos trabalhos da cornucópia, que depois acaba com a espada e que depois acaba com uma cena. Como é que construíram isso e como é que chegaram àquela coisa tão forte de uma luta de espadas e com aquela música tão... É uma coisa para aqui para mim. Aquela música é para mim muito especial porque era a música do Fim de Citação, que foi um espetáculo que nós fizemos que se chamava Fim de Citação. Portanto, é a música do início do filme, quando se vê o Luís Miguel no palco. Portanto, esse é o espetáculo de Fim de Citação e essa música pertence a esse espetáculo. E depois, o que nós pensámos fazer é no fundo um bocadinho a minha homenagem ao Teatro da Cornucópia. É uma homenagem com um silêncio gigante, porque não vale a pena ser de outra maneira. Ainda para mais, no momento em que nós filmámos isto, tinha sido muito recente o terminar do projeto e, portanto, foi a maneira que eu quis fazer a minha homenagem ao Teatro da Cornucópia. Foi pegar em muitas fotografias que não são de todas escolhidas a dedo, portanto, são as fotografias que o Luís Miguel tinha num disco e exatamente para não estar a valorizar mais uns atores do que outros, mais uma geração do que outra, são fotografias, são muitas, de muita gente já morreu, muita gente está viva, muita gente já está mais velha, portanto são muitas, e depois eu quis muito pôr aquele personagem que é o Dom Quixote, ao mesmo tempo a destruir aquilo tudo a seguir, porque também não quis ficar com essa sensação de coisa que ficou lá atrás. Eu quis também libertar o Luís Miguel, este Luís Miguel aqui do meu filme, dessas coisas todas, não é? Portanto, ficou lá para trás. E este personagem, que é o Dom Quixote, que foi o último espetáculo que o Luís Miguel encenou, encarrega-se de destruir aquilo tudo, ou que é o rei da ilusão, e andar, pronto, portanto, é isso. Os moinhos de vento. E, portanto, é essa música do Fim de Citação, que na verdade é aquele espetáculo que era uma colagem de textos, mesmo puro e duro, esse espetáculo. E era maravilhoso. É isso. Não é preciso
É só uma curiosidade. Boa noite. Obrigada. Boa noite. É a primeira vez que vejo o filme e estava à espera de algumas imagens da cornucópia de espetáculos. Até porque eu recordo-me do Luís Miguel Sintra falar das dezenas e dezenas de horas que o Zé Álvaro Moraes filmou na cornucópia. O que é feito dessas imagens, essas dezenas e dezenas de horas que são o património da cornucópia e o Luís Miguel Sintra poderá utilizar? Nós nunca tivemos dinheiro para pagar uma equipa para ir filmar, propriamente. Portanto, houve filmagens esporádicas. Aliás, houve duas feitas para televisão, logo a seguir ao 25 de Abril, foram destruídas, desapareceram. Os Pequenos Burgueses e a outra era o Terror e Miséria no Terceiro Reich. Chegaram a ser filmadas, ou sim, acho que é. Chegaram a ser filmadas, mas desapareceram, não se sabe onde é que está. E depois houve outra vez que se filmou com uma câmara de 8 mm, que veio o Pai, a Páscoa de Strindberg, e uma interpretação do Rui Furtado absolutamente espantosa. Foi filmado numa altura em que conseguimos convencer a Secretaria de Estado da Cultura a ter uma equipa de filmagem para ir filmarem todos os espetáculos que se estreassem com o apoio do Ministério. Seria o mínimo que podia fazer como informação do que é que a Secretaria de Estado da Cultura apoiava. Mas desapareceu, esse material desapareceu. E depois, o que nós temos, e foi tudo entregue nos estudos da Biblioteca da Faculdade de Letras, o material todo foi filmagem muito mal feita, com aquelas câmaras de vídeo normais, feitas por quase tudo pelo assistente da Cristina, o Luís Santos, que muitas vezes, em vez de estar a ajudar a Cristina a fazer os cenários, estava a filmar a Cristina a pintar os cenários. E, portanto, mas felizmente ficou esse registro de algumas coisas, mas não tem qualidade. E, sobretudo, não era esse o objetivo do filme. Eu, aliás, acho que é próprio do teatro não ficar registado. O registro é uma coisa de informação. É mais próximo do efeito do espetáculo o que se consegue neste filme, em que não há filmagens de espetáculo, do que num filme de uma filmagem de um espetáculo. Fizemos um, acho que foi fizemos um que foi o fim de citação, mas eu no fundo já estava a pensar que se podia fazer assim, e não era uma peça, eram excertos, uma montagem de bocados de várias coisas. E esse fizemos porque tenho pena daquilo não ser registado como informação, e existe, porque o Joaquim Pinto e o Nuno Leonel se dispuseram a ir lá filmar, e eu convenci-os que valia a pena, mesmo sendo imperfeito o resultado, fazerem a montagem e ficar feito. E depois houve outra peça que foi gravada com amigos, foi o Ricardo Aibel, que pediu uma série de amigos que fossem todos filmar com várias câmaras um espetáculo do Miserere, que se chamava Miserere no Teatro Nacional, e isso também ficou gravado. Mas o Ricardo, que era o realizador, não gosta nada da montagem que está feita e acha que há uns planos que são maus e não sei o quê, e para ele aquilo é um filme, não é um registro do espetáculo. E não quer, portanto, acabar o filme. Serve-nos de informação, quando queremos lembrar-nos como é que era e assim. Mas fazíamos, mas não fizemos mais, parece. Sim, mas de qualquer forma, a Sofia é um réquiem absolutamente maravilhoso sobre a cornucópia. E depois também outra coisa, porque eu fiz o Ilusão, que é um filme que fiz há 10 anos atrás, e o Ilusão, que vimos há pouco tempo e que é muito impressionante, porque de repente vamos ao teatro da cornucópia, completamente. Portanto, o Ilusão pode ter essa oportunidade, não é? Porque tem imagens filmadas dos espetáculos, tem o Luís Miguel a dirigir, tem a Cristina Reis a fazer os cenários, tem toda a equipa do Teatro da Cornucópia. Portanto, é um filme que vai mais para o que estava a dizer, mas como eu já fiz o Ilusão, eu não me apetecia nada voltar outra vez a fazer aquilo que eu já tinha feito. Portanto, também quis-me soltar um bocadinho e mesmo assim fui outra vez, porque isto foi feito
Portanto, todas estas peças que aparecem foi durante o tempo de filmagem deste filme. Portanto, o Luís Miguel encenou aquela oratória com aquelas cantoras portuguesas incríveis e também encenou o espetáculo de Dom Quixote, o pequeno teatro Adusum Delphini Vanitas. E, portanto, como isso aconteceu durante o processo, aparece também no filme, mas eu também quis um bocadinho afastar-me, porque também já tinha feito. E quis dar oportunidade a outras coisas. E, sobretudo, o que eu gostei que o resultado fosse este, quando a Sofia acabou por fazer o tal filme que queria fazer sobre mim, gostei que o resultado fosse este, porque isto é uma coisa que eu nunca planeei, esta parte de mim, mostrar ao público, e de certa maneira não estava ativa quando eu podia estar a fazer teatro. Quando estava a fazer teatro não entrava nestes estados de melancolia, nem de saudade, nem dessas coisas todas. Estava a fazer e ficava até muito tarde a trabalhar e ficava no teatro e assim. Portanto, era um tipo de energia completamente diferente. Aliás, há pessoas que me conheceram nessa fase, e menos intimamente, e que detestam este filme porque acham que não corresponde de todo à imagem de mim que têm. E, portanto, não gostam de me ver triste e melancólico. E assim, mas eu não acho que esteja triste, estou melancólico. Mas não gostam de me ver e acham que isso não corresponde àquilo que era a imagem que tinham de mim. O próprio Joaquim Pinto e o Nuno Leonel acharam isso. Não gosto nada deste filme. Porque dizem, aquilo não és tu és muito mais bruto, és mais violento, aquilo é tudo adocicado para ti. Eu acho que eles não estiveram lá na tua casa nos dias que eu tive, mas pronto. Devem ter ido noutra altura, noutro... Mas pronto, então, temos aqui o Luís Miguel Sintra. No entanto, a imagem que o Luís Miguel Sintra transmite é mesmo esta, do filme. Não é tanto um homem divertido, é um homem sério, melancólico aqui, é belíssimo, sem dúvida. É magnífica. Eu depois digo-te. Ele não está a ouvir, não está a conseguir ouvir, mas eu depois digo-te. Por acaso apetece-me até dizer. Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta. Maria João Luís. Aqui a minha querida Maria João Luís. A mãe coragem. Estivemos juntas a fazer um espetáculo este ano. Aqui a mãe coragem. Vais-me fazer falar. Eu estava cheia de medo que isso pudesse acontecer. Eu tenho essa imagem do Luís. Tenho a imagem de um homem alegre, de um homem feliz. Senti isso quando passei pela cornucópia e quando trabalhei com ele, sobretudo, quando estivemos no palco juntos. Sentia isso, sentia essa plenitude, essa coisa acontecia em cena. Mesmo fora disso, não é? Mesmo fora do palco. Agora compreendo que estejas melancólico, não é? Tens toda a razão para isso. Mas eu lembro-me quando fomos a Udine, e ainda nos conhecíamos pouco, demos os dois um passeio ao domingo pelos campos, enquanto estávamos à espera da hora do espetáculo. Exato. E aí conheceste-te um bocadinho melancólico. Conheci-te um bocadinho melancólico. Foi. Aí foi. Mas estávamos os dois nessa altura. Havia. Era uma coisa. Uma relação com a realidade que os atores têm com a realidade que é muito especial de cada um. É complicada, complexa. Andas a fugir de um sítio para ir para o outro, depois do outro voltas para este e andas ali num vai e vem permanente. É verdade. Que não é a minha maneira de estar, é uma coisa diferente. Sim. Mas acho que é comum aos atores e isso ainda bem que têm. É sintoma de que não fazem o teatro só para descansar da vida real. Exato. Fazem para meter no teatro as coisas que pensam sobre o mundo e sobre a vida. E isso é muito importante. Sim. Mas eu tenho essa complexidade também na vida. Sou complexa. A minha relação com a vida fora do teatro é
é difícil, é complicada. Mas não é toda a gente assim. Há atores que passam muito mais superficialmente pelo teatro. Pois, sim. Mas adorei o filme. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Obrigada. Obrigada, Sofia. Obrigada. É 1h, não é? Estou a brincar. Para mim está ótimo, mas há uma última pergunta, alguém? Quero aproveitar. Agora ou nunca. Vou dizer uma curiosidade, por acaso, que agora lembrei-me. Que é o Luís Miguel, em toda aquela parte em que nós estamos em Espanha, pela sua sensibilidade, ele escolhia sempre a t-shirt, a cor do que vestia, para poder ir filmar Santo António de la Florida, ou ir filmar em frente ao quadro, ou ir para um jardim. Ele tinha sempre essa sensibilidade de escolher uma cor que não sobressaísse ao ambiente em redor. Portanto, ele nunca poderia estar em frente àquele quadro com uma cor que sobressaísse e que o quadro passasse para segundo plano. Portanto, ele vai com a cor que quase que se confunde ali com a própria cor do quadro. E isso foi uma coisa que o Luís Miguel pensou e teve esse cuidado que eu não tive, mas que ele vinha sempre com as cores, o amarelo, o pastel, porque vamos para os frescos do Goya, o cinzento que vai para o quadro, o verde que vai para o jardim, portanto sempre com a consciência de como é que a figura dele se integra no plano. E foi tudo. Mas isso começou na Guernica, porque a ideia de ir ver a Guernica foi porque eu tinha passado uma noite, quando estivemos a fazer a turnê em Espanha, acho eu, passado uma noite por Madrid, à espera de outro avião de ligação. Ilusão, foi quando fomos mostrar o Ilusão a Madrid. Fomos quê? Fomos mostrar o Ilusão a Madrid. Sim. Mas depois, quando... Então, o que é que foi? Eu percebi que a Sofia nunca tinha visto o quadro Guernica, nem conhecia a Guernica. E eu disse, não pode ser, então estás em Madrid, não podes ver a Guernica já e não vês a Guernica. Depois é que pensei que a Guernica conhecem todas as pessoas antes do 25 de Abril, porque as pessoas de esquerda antes do 25 de Abril todas tinham em casa ou um postalinho ou uma reprodução da Guernica, que era um símbolo da resistência antifascista. E eu queria mostrar isso à Sofia. E depois, portanto, marcou-se essa ida a ver a Helena Sofia para ver o quadro da Guernica. E eu sabia que o quadro da Guernica era aquele. Portanto, sabia que cores havia de encontrar. Portanto, tinha que ser preto, claro. E depois, quando tu quiseste ir ao Retiro, que é aquele parque enorme onde quando era pequenino e me levavam a passear, eu achei que então podia haver um verde esquisito e berrante, como aparece lá no meio daquela multidão, andava com crianças e adultos que estão ali a passar o dia no jardim. E o Goya foi com aquelas cores. E o Goya também. Aquele amarelinho. Isso, aliás, aquilo é uma coisa que as pessoas que vão a Madrid muitas vezes não veem. E é das coisas mais bonitas que se podem ver em Madrid, que é a capela, que em princípio é a capela mortuária do Goya, San António de la Florida. Tem toda a parede e os tetos pintados com frescos do Goya. Frescos pelo Goya. Mas no início existia assim porque tem que se pedir autorizações para filmar em todo lado, não é? E a Santo António de la Florida foi uma sorte porque não foi preciso autorização nenhuma especial. De um dia para o outro eles deram autorização para se poder filmar. Mas, por exemplo, aquele mosteiro de Yuste foi uma coisa que não estava programada no início, quando fomos para Madrid, mas o Luís Miguel lembrou-se de que queríamos muito mostrar aquele mosteiro, porque era muito importante para ele, e então fizemos um desvio enorme para lá ir, e pronto, e quando chegámos lá não era possível porque nós não tínhamos autorização, e é por isso que depois eu assumi também esta coisa de ir e bater com o nariz na porta, mas depois o que é que se pode tirar daí
com a imaginação e acabamos por fazer um plano do exterior, mas com aquilo que ele diz é quase como se nós estivéssemos no interior, não é? Porque a imaginação é estimulada pela maneira como ele também diz. Isto, aliás, aconselho muitas pessoas, as pessoas que passarem por ali, vão a isto a ver o mosteiro, porque é muito bonito ver o sítio que o Carlos V escolheu para morrer. E a mim comove-me imenso, como comovem todas as variantes das vanitas, da vaidade em todas as coisas barrocas. Comove muito aquele homem que foi imperador do mundo, ou imperador da Europa, portanto, naquela época, imperador do mundo, escolher para abdicar antes de morrer e ir morrer num quartinho pequenino, com um buraco na parede, onde podia ver as mãos do padre que estava a celebrar a missa e ouvir o que ele estava a dizer. E é uma coisa, e está lá, além disso, o retrato da filha de Dom Manuel, que foi uma das mulheres com quem ele casou e que aparentemente gostava muito. E está lá, conservam lá no Mosteiro de Yuste o retrato do Tiziano. Aquele não foi o retrato do Tiziano, é uma cópia, certamente. Mas mesmo assim, o Tiziano fez para o Carlos V um retrato da rainha portuguesa, quando ela foi mulher dele. E isto comove-me imenso, e comoveu-me mesmo quando fui lá com eles tentar filmar, porque estava um silêncio enorme, de silêncio assim de montanha. Sentia-se o eco nas árvores, os passarinhos a piar e nem uma voz, nem ninguém. Aquilo completamente vazio. E era muito comovente, eu acho comovente aquela mudança de estado. A ideia de que tudo o que é grande pode voltar a ser pequeno. A vida tem ponto forte e depois acaba na morte. É um tema que me é particularmente querido. E foi assim por acaso que acabou por ficar lá. Mas realmente porque eu gosto muito de ir àquele mosteiro onde fui muitas vezes. E nós fomos logo contigo, quando tu disseste. E nós fomos logo. Pois, claro, Portanto, logo para outro desviámos para um lugar que não estava propriamente planeado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Vou buscar o teu andete. Tive imensa pena de não ver uma coragem, porque por causa de ver o que é que tu fazias de diferente ou de vender para falar à cozinheira. Era muito diferente. Está bem? Era uma mulher dura. Sim, porque a outra era uma figura alegre, de certa maneira. A outra era uma espécie de menina. Sim. E eu não fui por aí. Pois. Fiz a coisa dura, da mulher de trabalho, da mãe, tudo aquilo. Era diferente, mas deu-me muito prazer fazer. Acredito que é uma peça genial. Genial. Gostei imenso. E agora estou com tanta dificuldade de movimentar que é uma chatice. Foi? Agora estou a fazer um segundo ao cinema. Estou aqui no Casa de Leite para ensinar a festa do Seguir ao Cinema. Sim, foi. Eu vi. Não, vi a sua mãe coragem. Certamente, isso é que a gente pensa a dar por isso, já passou uma grande parte. E depois há coisas boas, coisas que se não deu importância e afinal eram importantíssimas. Coisas assim, mas dá muito para dar a pensar as coisas todas que fiz. Não me dá vontade de fazer nada especial. Estar a ver o caminho onde posso enfiar-me ainda, não me apetece nada. Este filho não preciso fazer mais teatro. E não preciso. Agora escrevo as coisas, querem fazer encerrar, pertence ao Conselho Consultivo
daquilo, querem fazer uma exposição pelos objetos que tenho em minha casa, uma coisa, mas no fundo é sobre mim. Isso disse que sim, fazia. E é uma maneira de ver livros daquela tralha que eu não tenho em casa. Mas tem muita tralha, isso dá para ver. Está bem, então vá, uns beijinhos. Adeus, adeus. Pequenas coisas, tipo a cena de Madrid, pequenas coisinhas. Quando vocês estão no lago e aparecem aqueles dois insetos, uma menina, dois namorados, sabe? Pronto, ninguém irá, mas para mim é muito E nós estivemos ali a ver como é que... Hoje está bom. Então, pera, vem aqui atrás. Põe aqui para trás. Não, lá, tu aqui para trás. Estás a cair, mas é seguro. Não é isso, eu tenho para os pés atrás. A placa vai ficar lá. A placa? Qual a placa? Ah, depois põe-se em efeitos. Então, já está? Tirou muitas. Está A gente já vê. Ah, que fixe. Está espetacular. Já vamos escolher. Tá bom, obrigado. Não sei dançar. E assim fica uma recordação para todos, não é? Pronto, tá? Uma recordação. Agora vamos pôr uma moldura e vamos pôr aqui na parede. Ao pé dos Isto era uma moagem antigamente. Ficamos aqui. É o quinto. O quinto da segunda? Não, da primeira logo. Ah, da primeira. 4, 5, 6, 7. Todos bem vestidos, com bom ar. Ok, são os operários. É? Não.